assistindo debaixo d'água as plantas fazerem fotossíntese e subindo aquelas bolinhas de ar. A Flora, minha filha, ela levantou e falou: pai, eu me sinto honrada por essas plantas estarem fazendo ar para eu respirar. Que fofa. Você ficou até emocionado. Fiquei. Que lindo. Perderam, né? Ia ter uma Não, lágrima, ficou. se perderam. Oi, gente, eu sou Didi Wagner e este é o Próxima Parada, apresentado pelo Nubank Ultravioleta. E eu já vou começar daquele jeito que eu amo, acelerando, sem mapa e sem roteiro. Matheus Solano, naquele bate-bola rápido, eu quero saber de você que tipo de viajante você é. Você curte dormir sem ter hora para acordar ou acordar com o despertador para explorar tudo? Acordar com despertador, preciso explorar tudo. Chalé na serra ou hotel boutique na praia? Difícil, hein? Difícil. Hotel boutique na praia. Viajar no inverno ou no verão? Só um? Vou botar outono aí, então, para ter um pouco dos dois. Boa. Viagem sem mapa, sem roteiro, improvisada ou com tudo programadinho? Se é para escolher um, sem mapa, sem roteiro, improvisada. É um pouquinho estudada. E você prefere viajar sozinho ou com amigos, família, com gente te acompanhando? A princípio, com muita gente. Legal. Agora eu quero saber um pouquinho mais sobre o Matheus Solano, que viaja o Brasil com suas peças. Pelo que eu entendi, gosta inclusive de analisar as pessoas a cada cidade que visita e curte também correr nas ruas. Sim, eu tenho, bom, a corrida faz parte da minha, né, da minha saúde e do meu exercício físico, e aí eu uno o útil ao agradável, né, cada fim de semana. Esse ano eu tive praticamente 2, 3 finais de semana em casa, os outros todos eu estava pelo Brasil fazendo peça, então tive a oportunidade de, através da corrida, conhecer praças em Santa Rosa, Carazinho, Ijuí, Caxias do Sul, cidades pequenas, cidades grandes, pelo Brasil todo. E graças a essa vontade de correr nos lugares, conhecido um pouco mais, além do hotel e do teatro, né? Matheus, falando um pouquinho agora sobre bastidores de viagens, tipo espera em aeroporto, escala de voo. Você espera numa boa, com tranquilidade ou fica contando os minutos? Eu espero. O que não está no meu alcance de mudar, né, a maturidade me ensinou a não tentar mudar ou ficar estressado com alguma coisa que está fora do meu alcance, né? Eu fico sentadinho, não faço fila, quando chamo, aí eu vou. Até porque eu tento nunca ter bagagem também para despachar, tento botar tudo na mochila. Não, para, vai. Eu tento, né? E nessas viagens aí, que são de um fim de semana e tal, para fazer a peça, eu entulho tudo na minha super mochila e consigo entrar por último. Eu entro por último. E você viaja então só com mochila? Você nem leva mala de mão de rodinha? Nada. Fatalmente, né, acabo voltando com uma sacola também, porque cada lugar tem uma coisa para te oferecer, né? Você não pode ir no Maranhão e voltar sem o Guaraná de lá, você não pode ir em Belém e voltar sem cupuaçu, você não pode ir para o Amazonas e voltar sem a castanha do Brasil. Então, a gente vai. Mas eu já vou aproveitar essa tua deixa para saber, então, você tem esse hábito de trazer lembranças, souvenirs dos lugares que você visita? Olha, eu já fui muito de juntar bugiganga mesmo, assim, já fui muito fazer coleção de caneca de cada lugar, mas aos poucos eu fui me economizando mais e não, a não ser que eu ganhe alguma coisa, eu acabo ganhando, né? Tem fã ou tem às vezes uma empresa que está ali apoiando o espetáculo em determinada praça e acaba me dando um presentinho e tal, e eu volto. Se é em Minas, eu volto com cachaça. E doce de leite? E doce de leite. Se é no Sul, eu posso voltar com uma chia, enfim, cada lugar me oferece. E eu tento sempre trazer alguma lembrancinha para as crianças e tal, para dizer, papai lembrou de vocês. Você gosta de fazer fotos, de registrar tudo? Você posta bastante? Ou você muitas vezes opta por simplesmente viver o momento sem se preocupar com a imagem? Temos 3 coisas aí, né? Viver o momento, tirar foto e postar. São 3 coisas, né?
Porque você pode viver o momento e não tirar foto, e muito menos postar, você pode tirar foto e guardar aquilo para você, e você pode estar ali registrando para mostrar para os outros, né, que acho que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, a gente está deixando de viver a experiência para registrar aquilo para ver depois ou para mostrar para alguém, e fatalmente você não vai nem ver aquilo, e quando mostrar, você vai mostrar um momento que você não viveu, porque você estava tirando aquela foto, né, então eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar hoje em dia, né? O quanto que a gente vai delegando aí para as redes antissociais e para e Para as para redes antissociais. sim, é um termo que o Pedro Cardoso inventou e que eu acho que esse é o nome, né? Não tem nada de rede social. Você deixa de ser social para ficar nas redes, não é verdade? Você deixa de sair na rua, encontrar as pessoas, né? Lutar pelas coisas, ir para a rua ou ir para uma boate, isso aqui, para ficar em casa ali, né? Achando que está socializando. Não está, né? A gente socializa no dia a dia, a gente socializa na experiência, né? Então acho que viagens são grandes oportunidades para a gente experienciar a vida, né? Então, poder se dar esse presente, né, de você ir para um outro lugar do mundo, conhecer outras pessoas, conhecer outras formas de viver, né, e, portanto, enriquecer a sua própria, eu acho que isso não tem preço, né? Então, como você, né, dividiu entre, né, viver o momento, registrar e, né, uma terceira etapa que é postar, vamos falar primeiro dessas 2 primeiras Sim, situações. sim. Viver o momento versus fazer muitas fotos. Eu sempre fui muito de tirar foto, mesmo antes do digital. Eu tenho, né, 36 poses e tal, e todo fim de semana ir para casa de um amigo era foto, 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 foto. Sempre fui muito fotográfico, digamos assim. Mas hoje em dia, com essa história, né, de que fotografou e agora expõe na internet para os outros verem, né, e que a gente está viciado nisso, a gente vê uma Sim. coisa bonita, a gente quer imediatamente registrar aquilo para depois, né? Então, quando eu me percebo nisso, numa viagem, eu falo, que lindo, já vou pegar o celular, uma máquina fotográfica, eu falo, não, peraí, primeiro olha, primeiro vive, primeiro sente, olha o que você está vivendo, é lindo, para. Que barato. Aí você vai embora e fala, não, vou tirar uma foto, né? Quer dizer, nada substitui a experiência, né? E que as fotos sejam oportunidades para a gente lembrar da experiência, né? E não que sejam momentos em que a gente não vai viver a experiência para tirar a foto, para fazer o vídeo. Não, o que você falou é perfeito, nada substitui a experiência, até porque tem situações que por mais que você, né, se preocupe em registrar da melhor forma possível, fica uma lembrança reduzida em relação ao momento. É isso, né? Eu sou um ator de teatro, então eu tenho no teatro essa experiência de viver o momento, né? O teatro me ensina o tempo todo que, olha, estamos vivos, isso está acontecendo agora, é hoje, né? E por mais que a gente conte a mesma história todos os dias, a gente tem que tentar contar como se fosse a primeira vez. Então é um exercício de presença, é um exercício de presente. E eu acho que a viagem tem esse mesmo poder, né? Você tem uma ideia de quantas cidades você já visitou com a tua Caramba, peça? com essa peça exclusivamente não, mas outro dia eu estava botando no mapa todos os teatros em que eu já me apresentei, são mais de 70. É mesmo? Que máximo! 70 teatros. Ou seja, 70 destinos diferentes. Destinos diferentes, 70 destinos diferentes. Que incrível, É incrível, Matheus, né? incrível. Claro, às vezes numa mesma cidade tem uns 3, 4 teatros, mas ainda assim é muito legal, né? Bom, falando então sobre destinos, me conta qual é a viagem mais marcante da tua vida? É difícil falar uma viagem a mais marcante, tem algumas viagens marcantes, por exemplo, a última que eu fiz, com a minha família foi um desbunde, que foi bonito. Ai, é lindo É, mesmo. realmente, assim, eu vivi lá momentos e contatos com a natureza e, consequentemente, com os meus filhos, com a minha ex-companheira, assim, para nunca mais esquecer, né? E vivi situações, uma situação inesquecível com a minha filha, assistindo debaixo d'água as plantas fazerem fotossíntese e subindo aquelas bolinhas de ar, subindo as bolinhas de ar, bolinhas de ar. A Flora, minha filha, ela levantou e falou, pai, que honra a gente estar vivo, né? Que lindo. Eu me sinto honrada por essas plantas estarem fazendo ar para eu respirar. Que fofa. Você ficou até emocionado. Fiquei. Que lindo. Perderam, né? Ia ter uma Não, lágrima, se ficou. perder, não, mas não tem Ficou, lá. ficou Hoje lágrima não é emocionado. legal, mas... Que legal.
Agora, para você, Matheus, a experiência de viajar em meio à natureza é sempre mais válida, mais inspiradora do que, por exemplo, passear em grandes cidades? Estou te perguntando porque, no meu caso, eu gosto das duas coisas. Eu É. gosto da natureza e adoro também centros urbanos. São experiências diferentes, né? Uma coisa é você lidar com a natureza, com a própria gênese, com a própria motivo de você estar aqui, né? E outra coisa é você lidar com a história da humanidade, que também é fascinante, né? É tão breve, mas tão fascinante, né? Então eu gosto muito de entender tudo que aconteceu na humanidade para a gente chegar onde a gente está, com todas as suas mazelas, mas também suas benesses. Mas a natureza para mim também não tem substituto, né? E tá na base de tudo, tá na base de tudo. E eu tenho uma teoria, eu não sei se você concorda, Matheus, que é o seguinte, né? Programas assim super turísticos normalmente são perrengue, né? Porque Lotados, né? exato, tem fila, tem muita gente, às vezes você quer ver aquele ponto, só que é tão tumultuado que não dá tão bem para aproveitar, mas a minha teoria, qual é? É. É que mesmo assim, sempre vale a pena e é um pouco realmente ponto obrigatório, porque é tão turístico, porque é de fato interessante, entendeu? Então, mesmo com todos os perrengues que envolvem um programa extremamente turístico, eu acabo achando que vale a pena porque aquele lugar só é turístico porque é de fato interessante, senão não teria tanta gente querendo ver. Eu acho bacana você ir a 1, 2, 3 pontos turísticos e deixar o resto da sua viagem um pouco para você em Roma como os romanos, sabe? Andar na rua, se perder um pouquinho, né? Eu quando inventaram o GPS e essa coisa e tal, eu perdi um grande prazer que foi de me perder pelos lugares. Falei, meu Deus, e agora? O que que eu pedir informação e ver a rua, o nome da rua? Não, agora é aqui. Isso ainda dá para fazer em Tóquio, por exemplo, tá? Ah, é? Porque, meu, é tudo em japonês nas placas, mesmo Como com é o que Google Maps dá para se perder lá. Eu Eu senti gosto. isso, pelo menos. Eu gosto de me perder nos lugares, eu acho que só assim pra gente se achar. Legal, lindo, lindo. Qual foi o maior perrengue que você passou em viagem, mas que depois virou história boa para contar? Olha, eu fui para o Japão, gravar novela, né, e estar no Japão e ter pouco tempo para estar lá, para gravar as cenas e tal, é um perrengue, né, porque normalmente você precisa de uns 5 dias, assim, para se adaptar, né. Eu lembro de estar, É filmando. nada, é fuso horário para os fracos. Tô Puts. brincando. Eu lembro de estar filmando 2 dias depois de chegar em Tóquio, no meio-dia, e o meu corpo, assim, meio falando: "O que que você tá fazendo meia-noite com esse sol na cabeça?", sabe. O meu corpo não entendia que estava então, tem um pouco disso, né. E Deu para fatalmente conhecer um pouquinho? deu para conhecer um pouco, fiquei fascinado com o pouco do Japão que eu conheci, eu fiquei fascinado. Agora, eu sei que todo ator costuma dizer que cada personagem que interpreta ensina alguma coisa. Teve alguma viagem que te ensinou mais do que os personagens que você já interpretou? É engraçado você falando disso, eu lembro da viagem para o Peru para gravar o Félix, que foi, se não um dos maiores, o maior personagem da minha carreira, e que como foi uma viagem ao Peru e que a gente foi a Machu Picchu e Cusco e todos aqueles lugares com uma espiritualidade muito forte, né? Parte do sucesso da novela e do personagem tem a ver com essa viagem, tem a ver com esse contato espiritual que eu tive. Eu e minha companheira Bárbara Paz também viajamos juntos. Enquanto não estávamos filmando, a gente ia conhecer alguns lugares e tivemos momentos assim de muita espiritualização, assim, de olhar aquele vale sagrado dos Incas e deixar uma coisa maior que a gente nos alimentar, sabe, de alguma forma, nos dar energia para aquela novela que estava só começando e que foram 221 capítulos, com 5 comerciais cada capítulo, foi um tour de force. Então é isso, assim, viagens às vezes são combustíveis, né, para nossa vida e para o nosso trabalho. Lindo, Então, né, lindo, legal. lindo. Então eu queria que você desse aqui pra gente uma dica de viagem que te transformou. Pode ser um pensamento, um ditado, né, um provérbio, ou até mesmo uma experiência própria que você tenha tido. Olha, eu acho que a nossa ida à África do Sul
foi muito importante, sabe? Entender sobre apartheid, ir nos museus, ver esse povo, assim, a África do Sul, se você traçar uma reta, vai parar no Rio de Janeiro, assim, e tem um parentesco, assim, inclusive das mazelas daquele lugar com as mazelas do Brasil, que é interessante. É interessante a gente ir lá para fora para ver e para entender o Mandela, assim. Eu diria, eu diria que uma viagem para a África do Sul para entender quem foi o Mandela e se inspirar nesse exemplo, né, de um cara que ficou décadas preso e saiu, virou presidente e que acabou, pelo menos na lei, né, com a história do apartheid e que é um grande exemplo, né? Então acho que viajar para conhecer grandes exemplos na humanidade, né, é uma boa, além de viajar para conhecer de onde a gente veio, né, a natureza. Você é do tipo que gasta mais com lembrancinhas, souvenirs dos lugares que você visita ou com experiências? Faz mais sentido gastar com as experiências, né? Enfim, a não ser que esse souvenir seja uma experiência, mas não, é normalmente com as experiências. Eu gosto muito de observar, eu sou um cara observador, esse negócio de viajar. Eu lembro de eu viajar com Paula e a gente tá no meio de um mercado, um desses mercados gigantescos, ali no Oriente Médio. E Paula fala: bem, será que você tem problema se eu ficar mais um tempo aqui nessa? E depois eu queria ir naquela loja. Eu falei: meu bem, não se preocupe. Fique quanto tempo você fizer. Eu vou ficar sentado aqui, vendo as pessoas passarem. E eu nunca vou esquecer, porque eu olhava as pessoas, pessoas diferentes aqui, e ninguém me reconhecia, porque eu estava do outro lado do mundo. Então eu tive essa experiência de poder olhar as pessoas e é isso, assim, o mais empobrecedor, né, dessa coisa de ficar famoso é maravilhoso, o carinho das pessoas é incrível, né, e é lindo, mas você para de ser o observador da vida, você passa a ser o observado, né, E a não para um ser ator é muito importante observar a vida, observar. né? É isso. Então é isso, eu perdi um pouco o contato com a realidade, mas enfim, hoje eu transformei isso na peça, né, o figurante, eu acho que tem muito disso, desse meu incômodo, e as pessoas vêm se identificando muito com a peça, o que me deixa bem Agora, quando você feliz. fala do desenvolvimento do texto do figurante, você comenta sobre um argumento de um ator figurante. Que argumento é esse? Fiquei curiosa. Qual foi esse ponto de partida? Olha, tem um ponto de partida que é o Augusto, esse figurante. Existia um Augusto, né, que trabalhava muito esse figurante, e até no final da vida dele, ele infelizmente nos deixou há 3 anos atrás. No final da vida dele, ele não estava nem sendo chamado porque já estavam reconhecendo ele de tanta coisa que ele fazia. Ah, Era o é? Augusto Muck, e achei que era um argumento bom. Um cara que tem o dia a dia dele, né, na figuração. Hoje eu vou fazer um porteiro de escola. Como é que é ser porteiro? Como é que ele veste? Como é que ele faz? Como é que é a voz dele, não sei o quê. Mas quando ele chega lá gravando, ele tem que ficar parado. Corta e Ai, vai embora, gente. entende? Então ele vai se sentindo aquém da possibilidade, da potencialidade dele e vai percebendo que ele é meio que figurante na própria vida, né. Então a Ah, discussão do figurante é se você é protagonista ou figurante da sua própria vida. que reflexão É importante muito essa, legal, hein? temos reflexões muito legais, mas com muita comédia e tal. Não, é uma arte, né? Eu fico pensando, muitas vezes, quando eu vejo cenas gravadas, né, de dois personagens, por exemplo, em um restaurante, que as mesas que aparecem ao fundo com os figurantes têm que conversar em silêncio. Eu acho isso uma viagem. Quando eu paro para pensar, eu falo, cara, a pessoa tem que conversar assim. É. Gente, não é uma coisa fácil de Não, fazer. e uma má figuração destrói um Destrói a trabalho, cena, né? destrói uma cena. Quando você vê uma figuração que o ator tá ali, não sei o quê, mas a figuração tá em outra, ou é uma figuração que não Que não é tá com aquela expressiva, que não tá com, presença, não assim. tem aquele foguinho de que eu tô numa situação, eu tô vivendo isso, não sei o quê. Então é super importante, né. Existe o bom e o mau figurante, sem dúvida. Bom, e você vai continuar então rodando o Brasil com a tua peça? Vou continuar rodando, viajando muito com a peça. Vou para Portugal ano que vem. Inclusive a peça foi ensaiada em Portugal, né, então a peça também me deu essa experiência de poder ensaiar a peça em outro lugar, porque o Miguel Tirreu, o diretor, vive lá há quase 10 anos. Então eu tive essa possibilidade também de me colocar em estado de novidade, porque viajar é se colocar em estado de novidade,
para me colocar em estado de novidade para criar uma peça que eu não legal. sabia qual ia ser. Então, E agora tudo você muito vai rico. encenar a peça em Portugal. E agora eu vou voltar para a peça e falar, olha o que eu ensaiei aqui há 1 ano e meio atrás, né? Há 2 anos atrás, enfim. Você vê como a viagem e a minha profissão estão intimamente ligadas, né? E como uma coisa ajuda a outra mesmo, né? Viajar me enriquece como ser humano e como ator, assistir outras culturas e outras formas de viver, de comer, de dormir, de acordar, de se relacionar, para mim é riquíssimo como pessoa e como ator. Então, viajar está intimamente ligado à qualidade do meu próprio trabalho mesmo. Matheus Solano, adorei. Muito obrigada por essa nossa viagem. Adorei o papo e adorei viajar com o Nubank Ultravioleta. Esse é o Próxima Parada, apresentado pelo Nubank Ultravioleta. A gente se vê na próxima parada. Até lá!